Nas pastas, a peregrinação dos inúmeros diagnósticos de Pedro. Nelas estão exames feitos em São Paulo, Rio Grande do Sul e Minas. Foram mais de 1000 tipos de exame e, para ficar mais fácil, eu comecei a catalogar esses exames desde o meu primeiro ultrassom até os dias atuais do Pedro. Até 8 meses de vida, Pedro mostrava um ritmo de desenvolvimento de uma criança normal. Mas a partir desta fase, começou a ficar mais quieto, sonolento. Foi quando a mãe sentiu que o filho perdia a força muscular. Em 1 ano e 6 meses e sem respostas aos tratamentos, Pedro começou a fazer fisioterapia, ecoterapia, hidroterapia, até musicoterapia. Mas só descobriu que ele tinha a possibilidade de ter uma doença rara em 2007. O geneticista da Inglaterra, ele decodificou o gene em 2006 e agora ele está estudando as suas famílias, mas primeiramente ele está estudando o gene dessas crianças, porque o do Pedro é tipo 2 e é uma mutação do gene. Então o Pedro foi inserido neste estudo no hospital lá, Children Nacional, lá em Washington. Nós temos poucos casos na literatura, de 50 a 80 casos já notificados, e é uma encefalopatia crônica não progressiva, ou seja, é uma doença no cérebro que a criança nasce normal, mas ao longo do tempo ela vai tendo perdas no seu desenvolvimento. As primeiras descrições sobre a síndrome de Aicardi-Goutieres foram em 1984. A doença de difícil diagnóstico ocorre nos primeiros anos de vida. Pessoas afetadas apresentam dificuldades alimentares, irritabilidade, movimentos anormais dos olhos e ataques recorrentes de febre que não têm nenhuma causa aparente. Fatores que atrapalham no diagnóstico da síndrome. Como é uma doença rara, é difícil de pensar e ela realmente é muito semelhante a outras doenças ou progressivas ou não progressivas. Por exemplo, as infecções congênitas. A encefalopatia pelo HIV, toxoplasmose, citomegalovírus, muitas vezes faz confusão com o diagnóstico, outras infecções e até mesmo doenças metabólicas, como as doenças mitocondriais. E para entender mais sobre a doença, Carolina não parou mais de estudar sobre o assunto. Participou até de uma conferência nos Estados Unidos. Em Washington, D.C., Pedro fez vários exames genéticos e foi inserido como o único brasileiro a fazer parte desse estudo que participam crianças de todo o planeta. Os riscos de qualquer doença genética para a população geral é de 4%. No caso de Adaltos e Carolina, foi de 25%. Mesmo assim, a mãe arriscou em ter mais outro filho. Giovana nasceu sem nenhum problema no gene. Ela nasceu super bem, só nos trouxe alegrias e estimula muito o Pedro. Então, com toda essa porcentagem em risco, a gente ainda optou que os cromossomos não têm a última palavra e tivemos a Giovaninha. Mesmo com a limitação motora, Pedro não deixa de participar de nada. Estuda e se diverte com tudo. Dá uma gargalhada.